A construção de maquetes e a cognição andam juntas, justamente porque as maquetes condensam aspectos essenciais dos objetos e dos fenômenos. As maquetes podem ser feitas com barro, madeira, metal, tinta e até matemática. E no caso das maquetes matemáticas, o termo modelo costuma ser preferido. Ou seja, fazer uma maquete matemática é criar um modelo matemático. Brincando com a maquete ou manipulando o modelo, um observador pode entender melhor um fenômeno ou até antecipar situações ainda não observadas. E essa manipulação de maquetes ou modelos é também chamada de simulação. Com os computadores, a simulação computacional de modelos matemáticos se tornou uma ferramenta cotidiana, seja na engenharia, na física, na economia, na biologia, nos games, no planejamento urbano e a lista segue. Mas assim como a simulação decorre dos modelos matemáticos, essa mesma simulação, em retorno, pode ajudar na compreensão de como os modelos matemáticos são construídos. Nesta crônica rápida, a simulação do tempo de espera em um ponto de ônibus vai ajudar a explicar a montagem de um dos modelos mais usados quando o fenômeno observado envolve tempo de espera. Vamos então à descrição do fenômeno que queremos modelar. Em alguns lugares do mundo, os ônibus são muito pontuais. Já em outros... Bom, então vamos considerar que queremos modelar os tempos de espera de ônibus em um lugar nada pontual, onde tudo que se pode afirmar é que nos horários das tardes de domingo, o intervalo médio entre chegadas de ônibus é de 1024 segundos ou aproximadamente 17 minutos. Assim, em média, devemos esperar a chegada de um ônibus a cada 1024 segundos. Claro que esse fenômeno é de natureza aleatória e para sua simulação precisamos de alguma fonte de aleatoriedade. A fonte de aleatoriedade mais à mão é provavelmente o simples lançamento de moedas. Então, uma maneira de simular o tempo de espera do próximo ônibus seria lançar 10 moedas a cada segundo de simulação. E assumir que, naqueles segundos em que as 10 moedas derem 10 caras simultâneas, na simulação, um ônibus chegou ao ponto. Por mais simples que possa parecer, a simulação proposta é só isso mesmo. Claro que alguém com habilidade em programação pode preferir trocar as moedas por programas geradores de números pseudo-aleatórios, e assim poupar um monte do trabalho de lançar moedas a cada segundo, além da vantagem de que, com programação, o tempo de simulação pode ser acelerado. Por exemplo, uma semana naquele ponto de ônibus poderia ser simulada em apenas alguns segundos. Esse raciocínio simples de lançar moedas a cada segundo é também a base para o modelo de variável aleatória exponencial. Usando a mesma ilustração, digamos que o observador acabou de chegar no ponto do ônibus, onde, em média, esperamos um ônibus a cada 1024 segundos. E o observador se pergunta, qual seria a probabilidade do próximo ônibus demorar exatamente meia hora para chegar? Para equacionarmos uma resposta a essa pergunta, podemos dividir os 30 minutos em 1800 intervalos de 1 segundo cada, ou em intervalos ainda mais curtos que 1 segundo, com a condição de que não seja possível 2 ou mais ônibus chegarem no mesmo intervalo. Com o tempo de espera t igual a 1800 segundos e uma taxa lambda de um ônibus a cada 1024 segundos, em média, no intervalo de meia hora, deveríamos esperar a chegada de, aproximadamente, 1,76 ônibus. Considerando ainda que cada um desses quase 2 ônibus tem que cair em um dos 1800 intervalos de tempo, usando a lógica de um sorteio honesto, a probabilidade de chegada de um ônibus em cada um dos n intervalos de tempo será, portanto, 1,76 dividido por 1800, ou lambda-t dividido por n. Pensando no complemento, a probabilidade de um ônibus não chegar no intervalo de tempo de 1 segundo será de 1 menos lambda-t dividido por n. Assumindo que o que acontece no intervalo de tempo é independente do que acontece nos demais, a probabilidade de não chegada nos n-1 intervalos iniciais e chegada no último intervalo será equacionada como 1 menos lambda-t dividido por n, isso tudo elevado a n-1, vezes lambda-t dividido por n. Infelizmente, por causa do fator lambda-t dividido por n, essa probabilidade tende a ser muito pequena, tendendo a zero se o número de intervalos n tender a infinito. Por isso, preferimos trabalhar com a densidade de probabilidade, que é obtida pela divisão da probabilidade calculada pela largura do intervalo, t dividido por n, resultando em 1 menos lambda-t dividido por n elevado a n-1 vezes lambda. E, finalmente, por causa da própria origem do número e, que é a base do logaritmo neperiano, temos que
1 menos lambda-t dividido por n elevado a n menos 1 para um n muito grande, tendendo a infinito, tende a igualar a exponencial de menos lambda-t, o que resulta numa densidade de probabilidade dada por exponencial de menos lambda-t vezes lambda, que é o chamado modelo de variável aleatória exponencial. Bela maquete, não?